Olá, tudo bem? Aulinha de História, e hoje a gente vai contar uma trajetória muito interessante de ideologias que permeiam o século XIX, e essa aula tem como objetivo levar as pessoas a refletirem melhor sobre essa polarização política que ocorre no mundo hoje, não digo apenas no Brasil, mas em várias partes do mundo ocidental. E é por isso que a gente vai falar da Europa e suas ideologias no século XIX. A Europa foi palco de grandes transformações no século XVIII. Os efeitos da Revolução Industrial e do Iluminismo trouxeram mudanças no cotidiano dos europeus. Na tentativa de compreender essa nova realidade, surgiram no século XIX diferentes ideologias que propuseram novos olhares sobre padrões econômicos, sociais e filosóficos da época. Sobre as ideologias desse período, a gente começa falando do liberalismo econômico. O liberalismo é uma ideologia que surgiu no século XIX, com a finalidade de compreender o capitalismo com os seus mecanismos de funcionamento nas sociedades. Bom, com isso, o liberalismo ele pode ser dividido em dois campos. O político, que propunha a divisão dos poderes do Estado e era contrário à centralização do poder, e o econômico, que defendia uma economia com pouca intervenção do Estado. O liberalismo configurou-se com base nas ideias do economista francês Adam Smith, compiladas na obra A Riqueza das Nações, escrita no ano de 1776. Vamos ver aqui algumas características da obra A Riqueza das Nações, proposta por Adam Smith, e alguns dos princípios que norteiam o liberalismo nos moldes em que foi criado ainda no século XVIII. Bom, muito bem, enquanto liberdade econômica, o governo não deveria intervir na produção, no preço e na qualidade das mercadorias, deixando tudo isso a cargo das empresas. Bom, com relação ao mercado, ele deveria ser autorregulado pela lei da oferta e da procura, e por isso a importância de se prevalecer a livre concorrência. Já se tratando do Estado, bom, ele não interviria diretamente na economia, mas asseguraria os direitos à propriedade, à segurança e à educação. Se tratando ainda de liberalismo, tem a contribuição do Thomas Malthus, que eu nem posso considerar como uma contribuição, mas o ponto de vista também desse autor. Bom, ele defendia o controle do Estado sobre o crescimento populacional, pois o número de pessoas aumentavam em maior proporção que o número de produção de alimentos. Por fim, sem tal controle, existia a preocupação que haveria um colapso na produção mundial de alimentos. Bom, se tratando de liberalismo enquanto corrente de pensamento, resumidamente, está dentro desses tópicos que a gente discutiu aqui, ok? Bom, saindo do liberalismo, a gente vai para o socialismo, começando pelo utópico, tá? Correntes de pensamento do século XIX. A gente vai falar um pouquinho também sobre o anarquismo, mas daqui a pouco. Vamos lá para o socialismo. O socialismo surgiu com o objetivo de tecer críticas à economia liberal, propondo mudanças voltadas a uma divisão igualitária das riquezas. As ideias socialistas elas foram defendidas por dois grupos: os socialistas utópicos e os socialistas científicos. Os socialistas utópicos receberam essa denominação por apresentarem propostas de organização social mais igualitária. No entanto, não apontaram especificamente como elas seriam implantadas dentro da realidade social. Bom, resumidamente aqui eu vou tratar de três autores do socialismo utópico para nós entendermos quais eram as propostas desses autores. O primeiro é Saint-Simon. Esse autor imaginava uma sociedade governada por cientistas e também empresários. Nela, a riqueza produzida seria distribuída de maneira igualitária, reduzindo assim a injustiça social. Bom, nosso próximo autor é o Charles Fourier.
idealizava uma sociedade pautada no cooperativismo, em comunidades onde cada indivíduo trabalharia de acordo com as suas habilidades e vocações, e as riquezas produzidas seriam divididas entre todos os trabalhadores dessa comunidade. Por fim, o nosso último representante do socialismo utópico, Robert Owen. Esse autor acreditava que uma sociedade igualitária só seria possível com relações de trabalho justas. Em sua fábrica de tecidos, ele implantou algumas melhorias, como o aumento dos salários de seus empregados, a criação de um sistema de assistência social, a proibição de contratação de menores de 10 anos e a redução da jornada de trabalho. Ele chegou a criar uma comunidade para expandir esse seu projeto, mas infelizmente não obteve sucesso, ficou sozinho com essa proposta e, como representante do socialismo utópico, foi talvez aquele que conseguiu desenvolver, pelo menos dentro da sociedade, uma prática efetiva. E agora a gente vai para o socialismo científico, falar um pouquinho de Marx e de Engels. Diferentemente do socialismo utópico, o socialismo científico se desenvolveu com bases em estudos em economia e em história. O surgimento dessa ideologia foi marcado pela publicação da obra O Manifesto do Partido Comunista de 1848 de Karl Marx e Friedrich Engels. Bom, de maneira geral, essa obra critica, entre outras coisas, o sistema capitalista, alegando que esse sistema é uma forma de exploração da classe operária ou proletária, como era chamado na época, lá no século XIX. No Manifesto do Partido Comunista também é proposto a luta de classes. Os autores acreditavam que os principais acontecimentos históricos foram motivados por fatores socioeconômicos, marcados pelo antagonismo entre grupos sociais distintos. Entre as teorias marxistas, uma das mais famosas é a mais-valia, que afirmava que o valor recebido pelo empregado referente à força de trabalho e ao tempo para a realização dele não era justo em relação ao lucro obtido pelo detentor dos meios de produção. Para a constituição de uma sociedade mais igualitária, Marx e Engels propuseram uma revolução que se desenvolveriam em duas etapas. A primeira é a ditadura do proletariado, que previa os trabalhadores no governo e a abolição da propriedade privada e dos meios de produção. O segundo passo para a revolução seria o comunismo, que se trata da abolição do Estado e de todas as propriedades privadas e a divisão igualitária das riquezas e de todos os bens que eram produzidos. Bom, partindo agora do socialismo científico, a gente vai para o anarquismo, uma visão um pouco mais radical dentre essas teorias do século XIX. Bom, no século XIX, o anarquismo surgiu como uma ideologia política. Os anarquistas defendiam uma sociedade livre de autoridades e por isso se posicionavam contra o Estado e contra as leis, que eram vistos como meios de opressão da população. Então vamos tratar aqui de dois autores para finalizarmos a nossa aula. O primeiro é Pierre Proudhon e o segundo, o mais famoso e talvez o mais expressivo do pensamento anarquista, Mikhail Bakunin. Proudhon defendia o cooperativismo como sistema de trabalho e o estabelecimento de uma sociedade sem classes sociais. Declarava-se contrário à manutenção de grandes propriedades no campo e à maneira como os lucros eram apropriados pelos donos das fábricas. Ele também acreditava que a transição para esse modelo de sociedade poderia ser pacífica, sem ter a necessidade de uma revolução. Já Mikhail Bakunin é o principal representante de um anarquismo bem mais radical. Bakunin se declarava contrário à ditadura do proletariado, que era uma proposta do socialismo científico de Marx, opunha-se ao estabelecimento de qualquer tipo de governo, defendia a passagem direta de uma sociedade livre de um governo estatal através da luta armada. Pregava a ampliação da luta anarquista através dos sindicatos,
sendo Bakunin o fundador das bases do anarcossindicalismo. Outra corrente ideológica para se discutir aqui, para nós concluirmos esse bate-papo de hoje, é o nacionalismo. Também corrente ideológica surgida a partir do século XIX, principalmente com os Estados nacionais modernos, mas só para a gente fazer uma breve definição e finalmente terminarmos esse bate-papo muito legal sobre as ideologias do século XIX. Durante a segunda metade do século XIX, a instabilidade política e o aumento de revoltas populares fomentaram o desenvolvimento de ideias nacionalistas. O nacionalismo instigava um sentimento de unidade entre aqueles que se encontravam sob o mesmo governo ou que compartilhavam determinados vínculos culturais, como etnia, língua, religião e etc. O Congresso de Viena entre 1814 e 1815 praticamente promoveu essa ideia nacionalista no âmbito de suas discussões, porque os caras estavam preocupados. Napoleão Bonaparte tinha perdido o trono, mas causou muitos problemas com as fronteiras europeias, então ia se restituir as unidades, os reis teriam novamente o controle e subjugaria toda a população, baseado nesse nacionalismo, no amor fraterno que as pessoas têm pela sua região, pelo seu território geográfico. Porém, como bem sabemos, o nacionalismo sim foi implementado, tanto quanto conceitos como patriotismo e etc. Mas enquanto ideologia, o pensamento do nacionalismo fica pautado mesmo nessa questão cultural, étnico, religioso, pessoas que conseguem ali se compreenderem através de uma cultura, de comportamentos e etc. Bom, conversamos um pouquinho sobre as ideologias do século XIX, espero que você tenha compreendido, levando em consideração o contexto que as pessoas viviam, no caso do liberalismo econômico, do socialismo utópico, do socialismo científico, do anarquismo. Tudo isso eram maneiras que intelectuais, escritores e pensadores viam, interpretavam a sociedade nesse período, e vieram essas obras para eternizar as ideias de pessoas que pensam política e de como a gente pode resolver o problema social da desigualdade, da concentração de renda, que não é assunto para essa aula, mas futuramente a gente pode falar um pouco de política aqui no canal de História. Muito obrigado a você que acompanhou até agora a nossa aula. Se inscreva no canal, compartilhe os nossos conteúdos, ative o sininho das notificações e deixe o seu comentário. E nos vemos em breve.